E a gente começa essa edição falando para você que a Polícia Federal fez hoje uma operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes contra suspeitos de organizar atos antidemocráticos aqui no país após o resultado das eleições presidenciais desse ano. E nós vamos falar ao vivo com o Igor Damasceno, porque a operação foi realizada em 7 estados e também no Distrito Federal. Olá, Igor, boa noite para você. A PF chegou a divulgar algum número sobre esses mandados? Houve algum tipo de prisão? Traz os detalhes para a gente. Alguns nomes foram divulgados de empresários e também de políticos que supostamente estariam divulgando e também financiando esses atos considerados antidemocráticos. Adriane, boa noite para você, também para o Dante, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso A Crítica Notícia. Eu sei de alguns nomes, olha só, é Rafael Ionecubo, ele foi candidato a deputado federal pelo PTB no estado do Mato Grosso, de acordo com a Justiça Eleitoral ficou como suplente. Também Ana Leide Carneiro, também foi candidata a deputado federal pelo PTB do Mato Grosso, e a Davilson Azevedo, ele que é um militar reformado e também caminhoneiro. Esses 3 nomes, de acordo com a Polícia Federal, estariam ligados a esses atos considerados antidemocráticos. Os 3 foram ouvidos pela PF, mas foram liberados, não chegaram a ser presos e então tiveram aí agentes da Polícia Federal em endereços ligados a eles. Nenhum deles confirmou, na verdade eles negaram que tiveram parte nesse esquema de financiamento dos atos considerados antidemocráticos. Como vocês disseram, foram cumpridos hoje 103 mandados de busca e apreensão em 7 estados e também aqui no Distrito Federal, sendo que 2 desses mandados foi aí no Amazonas, na capital, Manaus. Além desses 103 mandados de busca e apreensão, também foram cumpridos 4 mandados de prisão temporária. Todos esses mandatos foram cumpridos no estado do Espírito Santo, em cidades do Espírito Santo, contra empresários que estariam envolvidos nesse esquema de financiamento de atos considerados antidemocráticos. A Polícia Federal deflagrou essa operação a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Ele tem investigado empresários e pessoas que estariam supostamente ligadas a esses bloqueios que foram registrados durante o período pós-eleitoral, nos primeiros 15 dias e até hoje também em rodovias federais brasileiras. Desde quando foi divulgada a vitória de Lula nas eleições, no dia 30 de outubro, a gente tem registrado que algumas vias estão interditadas ou mesmo bloqueadas, as principais rodovias federais brasileiras. E por que é considerado antidemocrático? Porque impede o direito de ir e vir das pessoas. A gente já registrou casos, por exemplo, de pessoas que foram impedidas de irem para o hospital justamente por causa de interdições ou bloqueio nessas rodovias federais brasileiras. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele vem fazendo uma série de determinações com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, e hoje foi deflagrada essa operação da PF contra empresários que estariam ligados a esse esquema. A suspeita é que eles estariam dando dinheiro para esses manifestantes que ficavam nessas vias, bloqueando, interditando, ou então manifestantes que ficam nas bases militares de alguns estados brasileiros protestando contra o resultado das urnas eletrônicas. Além de impedir o direito de ir e vir das pessoas, também é considerado um crime contra o Estado democrático de direito. Por quê? Porque essas pessoas estariam culpando as urnas eletrônicas, também questionando a integridade dos equipamentos e não aceitando a vitória de Lula. O ministro julga isso como inconstitucional e, por isso, a operação da Polícia Federal foi desencadeada. Volto com vocês. É uma situação que serve até como um cuidado maior para o que pode acontecer daqui até a posse de Lula, né? Essas manifestações aconteceram em rodovias federais por todo o país, assim que saiu o resultado do pleito, e a tentativa é evitar que isso volte a acontecer e evitar que pessoas financiem atos legais, financiem atos criminosos, porque a partir do momento que você interdita uma rodovia, impede o ir e vir das pessoas, comprometendo atendimento de saúde, alimentação, entre outras coisas, você está cometendo um crime. Inclusive houve um rigor desde o começo, inclusive de cobrança, para que a Polícia Rodoviária Federal tivesse domínio, controle, né? Não permitisse simplesmente que as manifestações se prolongassem. Aqui no nosso estado, a gente, inclusive, enquanto o Igor trazia informação, a gente mostrava imagens, né, dos protestos ali na BR-174, que para quem não é aqui do Amazonas, é mais próximo aqui da capital, né? Você rapidamente consegue chegar ali naquele trecho, né, dos protestos. Eles não chegaram a durar tanto tempo, mas
chegaram a causar um certo prejuízo ali, mas a maior incidência desse protesto aqui no nosso estado aconteceu principalmente ali no sul do Amazonas, né, onde já próximo ali a BR-319, naquela parte que ela é trafegável, já perto do estado de Rondônia, né? Então a gente teve essas ocorrências aqui também, acho que não chegaram às proporções em outros estados do país, o negócio foi bem mais intenso, bem mais prejudicial à população como um todo, mas tanto é que houve aqui que a gente teve esses mandados de busca e apreensão e precisa ver depois o que isso vai gerar. Né? A busca e apreensão ela é para gerar prova contra essas pessoas que são as pessoas que se desconfiam, né, que sejam as financiadoras, porque não dá hoje para saber se são ou não, são suposições ou são indícios. E a partir do momento que se chega à busca e apreensão, pode haver dentro do celular uma combinação de transferência bancária, uma compra, algo nesse sentido que comprove que havia um financiamento direto dessas manifestações. Mas se elas forem individuais, né, por conta própria, quem é suposto financiador acaba não tendo responsabilidade nenhuma. Por isso se inicia pela busca e apreensão para verificar se há algum tipo de prova que tire da esfera de suspeita, né, dessas pessoas.